especial, né? Aonde eu estou aqui com o malungão Alder Silveira Oliva, que é um camarada que está a protagonizar, né, um evento que eu estou muito afim de ir, e a gente vai falar dele aqui hoje, né? Que é o primeiro encontro de capoeira Angola, Caroço de Dendê. Eu não sei se estou falando certo, é Cacide ou é KCD, é um dos dois aí, ele vai poder falar disso. E além de falar disso, eu acho que o Alder vai poder chegar junto agora nessas questões. Alder, se apresenta aí, irmão. Eu estou perdendo tempo tentando te apresentar, sendo que você sabe muito mais de você do que eu. Beleza. Para mim, primeiro é um prazer estar aqui. Eu adorei o nome Pedagogingar, né? Que já mostra as referências dessa pedagogia. Mas, assim, para a gente começar, né, dizendo quem eu sou o contramestre Alder. Eu tenho 30 anos de capoeira. Eu comecei capoeira com o mestre Gil Velho, lá nos anos de 93. Logo em 94, 95, eu conheci o mestre Muca, que foi quem me apresentou a capoeira Angola, o movimento negro, o Aguibara Dudu, que começou a me dar as referências mais do que só o jogo, só a movimentação. Ele veio a falecer, soro positivo, lá em 98, 99, e aí eu passei para a capoeira Angola dita preta e amarela, que é a capoeira do mestre Pastinha, que passou para o mestre João Grande, que passou para o mestre Moraes, e o mestre Moraes passou para os discípulos do quais eu sou aluno, que é o mestre Jurandir, o mestre Fabra Mansa e o Rogerinho. Como eu comecei capoeira com 13 anos de idade, eu sempre fiquei muito ligado na questão racial, étnica. E é curioso que eu escutei o Ângelo falando, a gente teve a oportunidade de fazer um bem bolado numa escola estadual, né? Verdade. No dia 21, que foi dia dos direitos humanos e tal. E aí foi muito legal. E aí eu tive uma experiência muito parecida com você. Eu fui morar nos Estados Unidos quando eu tinha 18 anos e aí descobri que lá eu não era branco. E aí tudo aquilo que eu me sentia mal fez sentido, porque eu falei, bom, então se eu não sou branco, eu não preciso ter o cabelo liso, eu não preciso estar sempre assim ou assado. E aí foi daí que eu comecei, então, a vir buscar cada vez mais o conhecimento da capoeira Angola, né? Eu fiquei por 15 anos na Fundação Internacional de Capoeira Angola e quando eu fui reconhecido contramestre, eu resolvi abrir a minha própria escola. Na época, eu frequentava o candomblé da mãe Beata de Iemanjá, o Ileu Mioju Arô, lá em Tu Nova morava na Iguaçu. Bahia? Ah, não, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. E aí, a mãe Beata de Iemanjá, ela tem um livro. O primeiro livro dela se chama Caroço de Dendê. E Caroço de Dendê é um conto que ela gosta muito, que ela já tinha contado para a gente quando a gente ficava lá no terreiro, sentado no zeni, escutando as histórias dos mais velhos. E o Caroço de Dendê, na mitologia iorubá, existe um Caroço de Dendê com 4 furos. E o Caroço de Dendê de 4 furos, ele é como se fosse um mensageiro, né? Ele consegue ver os 4 cantos do mundo, mas se mantém em silêncio para que a paz reine. Porque você vê uma coisa de um lado, do outro lado pode ser o oposto e podem parecer antagonistas, mas, na verdade, são só posições e questões diferentes. E aí, nessa correria aí de capoeira e tal, eu acabei vindo parar aqui no Sul Fluminense. Originalmente eu fui para Itatiaia para montar uma escola de capoeira lá e uma escola de permacultura, mas aí, né, cara, a ginga, o balanço foi me trazendo. Hoje eu estou aqui em Pinheiral, Volta Redonda, e aí hoje eu estou fazendo aí o primeiro encontro de capoeira Angola da minha escola, né, do Caroço de Dendê, que vai ser agora dia 22, 23 e 24 de abril. E aí eu tô nessa pegada de trazer para o Sul Fluminense mais um tipo, ou mais uma vertente, uma ideologia de capoeira Angola, né? Sim. Não, não, primeiro, temos que revelar que temos um terceiro participante aí, né? Que a gente tá ouvindo ele aí no fundo. Eu não perguntei o nome do malunguinho aí, cara, O rapaz que está falando aqui é o Leão de Judá, é Ariel. Ariel? Ariel é o nome dele. Hoje ele ficou resfriado, né? E aí, como a gente tem que se virar nos 30, a gente tá pai, é capoeirista, é marido, é amigo.
Aí hoje ele ficou comigo. Aí essa vozinha que vocês estão escutando é ele querendo participar da entrevista também. Não, você tá certíssimo, isso daí. Eu acho interessante, né? Que ele tá aí participando mesmo, e parece ser muito gente boa, porque não chorou, não fez. E de manhã, né? O que é mais incrível. Mas olha só, cara, você tocou num assunto que é. Assim, geralmente a gente faz entrevista, pergunta pro entrevistado, mas eu gostaria de colaborar com isso. Porque, assim, isso daí, Alder, que você falou, é lógico, né? Eu fui para os Estados Unidos em 2015, voltei em 2016 por causa desse doutorado de sanduíche que eu fui fazer lá. Eu já tinha tido contato com a capoeira, né, a regional aqui, por causa do mestre Lindinalvo na atividade, que eu não sei se você conheceu, faleceu de Covid agora há pouco tempo. Ele estava fazendo o doutorado na UERJ, inclusive falando de questões étnico-raciais, usando a capoeira como um instrumento pedagógico. Esse nome tem muito a ver com ele, né? Quando eu entrevistei, ele foi o primeiro aí que eu entrevistei, e tem a ver com também o Thiago El Ninho, que tem uma música que é pedagoginga da... Ele é um rapper aí de Volta Redonda, ele fala muito disso. Então ele fala muito da pedagoginga e tal, E aí eu acabei, né? Não sei se o Thiago patenteou o verbo, mas o pedagogingar acabou marcando. Você tocou no assunto dos Estados Unidos, eu acho interessante pelo seguinte, isso, né? Essa nossa questão da racialidade brasileira é muito louco, né, cara? Porque você se acha brasileiro e exclui todas as raças ou etnias que participam dessa brasilidade. Você fala assim, aquilo que a gente até conversou lá no dia, né? O banho diário é indígena? Não, não é indígena, não, isso é hábito brasileiro. A capoeira, não, capoeira aqui, coisa de negro, que, meu irmão? Isso daí é brasileiro, até as cordas de alguns grupos de regional aí é a cor da bandeira. Tal, o cara afirma, né? Feijoada é brasileiro, não é? Então a gente se afirma enquanto país multicultural, mas não multirracial, porque aí tu vai falar de Xangô, tu vai falar de alguma, né, ou de algum orixá, de alguma entidade africana, não, isso é macumba, isso é o diabo, isso é o demônio, é outra coisa. E para mim também foi muito impactante, porque assim, eu sempre tive problema, por exemplo, quando eu falo eu tive problema, porque eu tinha um problema comigo mesmo, das minhas feições, né? Então meu nariz ser batatinha me dava muito problema, porque na época eu fui criado aos domingos vendo uma série chamada como é que chamava? Não sei o que de Beverly Hills lá, que tinha o Brandon Walsh, esqueci o nome, é uma série americana de uns adolescentes que tinham uns problemas muito brancos e adolescentes americanizados, né? Eu esqueci o nome agora, do Brandon Walsh e Brenda Walsh, lembrei o nome dos atores, mas esqueci o nome. Essa até com essa nova, entre aspas, o Friends, né? É era tipo isso. Isso, eu acho que era Barrados no Baile o nome da série. Barrados no Baile. Não é, Barrados no Baile. E aí eu ficava bolado, porque os caras tinham o nariz empinadinho, fininho e tal, eu nunca tive. E aí minha mãe vem daquela... Fala que na época dela, pra ter cintura fina, você amarrava um barbante na cintura. Esses papos mesmo do pessoal que veio de Minas. Ah, não, você amarrava um barbante na cintura pra cintura da menina ficar fina. Eu falei, então eu vou colocar um durex no nariz pro meu nariz ficar pra cima, né? A lógica... Eu não sou pregador, não. Eu usei... Não, isso daí minha mãe falava que colocava na orelha, tinha uns lances, podia ser assim. E aí é isso que tu falou, quando você encara e fala assim, vê que a sua brasilidade é transpassada, né, atravessada pela negritude, fala assim, gente, pra que eu preciso sustentar isso? E pra mim, o meu encontro com a Angola foi a partir de 2015 que eu encontrei o mestre Valmir lá, dando um curso, uma imersão, né, dentro da Duque, lá na universidade que eu tava, e o mestre Valmir, eu acho que isso tem tudo em capoeira, mas eu não sei se isso é uma pegada mais da Angola, onde essas raízes ancestrais estão muito vivas em tudo. É lógico que ele estava fazendo um workshop lá para os gringos, e falando português, ele falou, se quer aprender a minha arte, tem que ser em português. Então ele falava em português lá, e aí ele cantava lá, fazia lá a mandinga, cantava lá a cantiga e vinha explicar a cantiga e buscava lá embaixo, né, trazendo. Isso me impactou demais, né. Eu acho, e é por isso que, assim, eu tô aqui conversando contigo, mas introduzindo, né, cara, para introduzir uma pergunta, né, porque o que o Alder de hoje, o angoleiro, contramestre e tal, falaria por Alder que estava entrando lá? Porque eu acredito que hoje você é outra pessoa, não só pela questão de tempo, mas pela questão do impacto. Porque você usou uma metáfora aí que eu tô cansado de ver entre capoeiristas, né? Como que a capoeira te imprimiu uma leitura de mundo, né? Que assim, você vê a ginga como leitura de mundo, você vê essas questões, a negativa como uma forma de
se portar? Que esse Alder de hoje fala pro anterior? O que esse Alder pensa da capoeira na sua constituição? Enfim. Então, é muito interessante o que você falou, né, cara? No meu caso, eu tenho um irmão sanguíneo, né? De mesmo pai, de mesma mãe, que é louro dos olhos verdes. Caramba! E com nariz fino. Então, para mim, era mais do que só ver na televisão, né? Tinha do lado. Era eu ter que responder para todo mundo assim, não, eu não sou adotado, não, é o mesmo pai e a mesma mãe. Porque, como eu te falei lá no nosso encontro, né, eu nasci em 78, na década de 80 teve um boom da adoção, teve uma campanha para adoção, para adotar crianças e tal. E aí eu lembro disso, cara, e é muito louco, porque as pessoas não lembram, né? Quem não sofreu na pele não lembra. E aí o que aconteceu, só um minutinho. Fica à vontade, fica à vontade. Não deixa o leão ficar feroz. Quer participar? Aí o que aconteceu, cara? O que aconteceu foi o seguinte: quando eu entrei na capoeira, eu entrei porque eu fazia teatro. Fazia teatro com o João Brandão, lá no Tablado, da Maria Clara Machado. Fui fazer uma peça, eles falaram, cara, tá muito duro, velho. Como é que tu vai fazer um malandro, um samba? Tá duro. Eu falei, bom, mas e aí como é que eu faço para aprender? Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, ou você faz aula de circo, ou você faz capoeira. E na época, a aula de circo só tinha lá na Praça da Bandeira, mas era de manhã e de tarde. Aí imagina eu dizer para meus pais que eu ia falar assim, mãe, resolvi, além de fazer teatro, que já não era bem visto, eu vou parar de estudar, vou fazer circo de manhã e de tarde e estudo à noite. Ou seja, não ia rolar, não ia dar certo. Aí um amigo nosso, Daniel Berlinski, virou para a gente e falou assim, que era eu e mais 3, né? Os três malandros eram mais duros do que bambu. Aí nós 3 ficamos nessa busca e o Daniel falou assim, cara, o meu tio é o mestre Gil Velho. Vou ver se ele arranja uma bolsa 100% pra gente. Aí eu falei, Daniel, se tu conseguir uma bolsa 100%, amanhã eu tô lá. Aí não deu outra. Ele ligou pro tio dele, o mestre Gil Velho liberou, a gente foi treinar. E aí eu fui treinar capoeira regional, né? Uhum. E aí, através da capoeira regional, eu acabei encontrando a capoeira Angola. E o que me mudou, cara? O que me mudou na capoeira Angola foi perceber que ela se preocupa ainda com as raízes, como você bem falou. Todo corrido, por mais simples que seja, oi sim, 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 oi não, não, não. É muita história para contar nesse sim, 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 não, não, não. Então, quando você fala do mestre Valmir, que é meu mestre até hoje, né? Eu não estou mais na FICA, mas ele é meu mestre até hoje, a gente conversa, enfim, ele é meu mais velho, é quem eu peço ele e tal. A gente sempre aprende isso. E aí eu posso dizer assim, o que eu diria para mim? Eu diria assim, Aldo, presta bastante atenção na capoeira Angola. Presta bastante atenção nas músicas da capoeira Angola e presta bastante atenção em tudo que ela sofreu. Ela sofreu o embranquecimento, ela sofreu o cordoamento, que a gente chama. O mestre Bimba e o mestre Pastinha não usavam corda. A corda vem através do grupo Senzala, que eram jovens da Zona Sul, do Leblon, do Rio de Janeiro, que perceberam que o karatê e as outras lutas que tinham faixa tinham uma aceitação maior e resolveram botar corda. E aí outros grupos foram em questão de nacionalidade, né? E aí, assim, o que eu acho que eu aprendi com a capoeira Angola é que eu não tenho como ser nacionalista brasileiro se eu não perceber que muitas das nossas culturas são culturas africanas em diáspora. Então, eu tenho até um mestre que eu gosto muito, que é o mestre Russo, e o mestre Russo ele fala assim, olha, a capoeira ela foi fecundada na África, gestada nos navios negreiros e parida no Brasil. Por que ele fala isso? Porque a gente tem o cestário, o cachixi, que é puri, a gente tem o nome capoeira, que é um tipo de plantação que os índios usavam, existia a coivara, que era queimar e depois deixar, e existia a capoeira, que era você cortar o mato, deixar o mato apodrecer, e ele ia surtir, dar os nutrientes suficientes para a plantação. Então, apesar da gente estar nessa salada mista aí de cultura,
é preciso dizer que a raiz é africana. E aí, quando eu vou estudar a capoeira Angola, quando eu vou praticar a capoeira Angola, eu começo a perceber que muitas coisas que eu tinha aprendido já fazia parte de um plano do Getúlio Vargas, lá em 1933, que era trazer uma identidade brasileira, que era tentar descobrir quais eram os jogos nacionais, e aí a capoeira foi tida como um esporte genuinamente brasileiro, enfim. E aí o que eu diria para mim é, Alder, a capoeira Angola é a capoeira mãe. A capoeira que lutou para libertar os negros da escravidão foi a capoeira Angola. Não existia capoeira regional antes. Então, isso faz com que eu busque cada vez mais conhecimentos da diáspora africana no Brasil ou em outros lugares. Eu tive a oportunidade de ir na Martinica e fiquei encantado, porque lá tem a Ládia, e você olha a Ládia e você acha que é a capoeira. Então, você vê a diáspora africana em outros lugares também. Então, não tem como eu chegar para aqui, para as pessoas dizer, não, a capoeira ela é única e exclusivamente brasileira. Não, ela tem alguns elementos brasileiros, porque não tem como, ela foi feita, usada como guerra, como luta física, inclusive, aqui no Brasil. Mas a gente tem a baçula, a gente tem o ningolo, a gente tem diversas lutas africanas que se assemelham muito à capoeira. E temos recentemente, descoberto pelo camarada que você conhece, não sei se foi descoberto por ele, mas foi ele que me passou, o Umoali, lá da USP, né, que existe uma luta indígena. Parecida. Existe uma luta indígena brasileira que é parecida com a capoeira. E aí ontem, preparando aqui para falar com você, eu vi que existia uma luta também chamada Luta do Bode. E essa luta do bode consistia em cabeçadas e rasteiras. Só que como só se podia usar cabeçada, os caras às vezes davam cabeçada com cabeçada e acabava em morte. Que então isso? essa luta não existe mais. Isso no Brasil? No Brasil. O batuque era também o samba duro, a coxada. Então tem várias lutas, tem várias danças. Eu, inclusive, já escutei gente dizer que o tambor de crioula também era uma luta e que foi se transformando, porque a cultura é viva, é preciso saber isso também. Né? A gente procura a raiz, mas a árvore continua crescendo. Sim. Então eu posso achar a raiz da capoeira, mas sei que ela sofre transformações regionais, ela sofre transformações de tempo, de prática, né? Eu gosto muito de falar isso. Antigamente nós usávamos o pé descalço, porque não sabíamos. Depois que descobrimos que o pé descalço se referia aos homens pretos escravizados não livres, nós passamos a usar o sapato, porque o sapato passa a ser um status de homem livre. Então, na capoeira Angola tem esses elementos sutis no qual você vai se embebedando e depois você não consegue ver de outra forma. Eu não consigo passar pelas cidades e não ver as grades e os ferros com símbolos adinkra. Ah, mas como é que você sabe que é adinkra? Tem certeza? Rapaz, quem construiu foram os negros. E os negros tinham isso na cultura dele. É lógico que eles representaram o que eles sabiam fazer. Então, a capoeira Angola, para mim, me tornou um cara assim, mais esperto. Né? Meu pai é retirante, mas eu nasci na Zona Sul. Meu pai veio no Pau de Arara, mas eu nasci na Zona Sul. E aí eu lembro que eu falava assim, eu quero aprender a ser malandro. Como é que eu vou aprender a ser malandro? Você não aprende a ser malandro, você só aprende a malandragem que a capoeira te traz. E aí você descobre que o malandro é o bem viver, é o cara que sabe viver com todo mundo, sabe transitar por todas as classes sociais, por todas as situações que você é posto. Na capoeira Angola você não sabe como vai ser o jogo. A partir de 2, 3 segundos de observação você já sabe, opa, esse cara aqui quer brincar, esse cara não quer brincar. E aí é mais ou menos isso, né? Não, e você está falando,
Tem várias coisas assim para colocar, mas eu vou colocar uma. Aqui em Barra Mansa, eu até pouco tempo estava frequentando os treinos do pessoal do Guardiões do Quilombo, que se eu não me engano é uma variação da senzala mesmo. Um abraço aí pro mestre Tatu, pro contramestre Margoso. E o Margoso falou um negócio um dia que eu achei muito engraçado, né? Porque você tá falando de malandro, malandro, malandro. Pra quem tá ouvindo pode achar, pô, malandro é o cara que tem ginga, não sei o quê, né? Vamos dizer assim, mas que ao mesmo tempo é machão, se impõe e tal. E uma vez o contramestre Margoso falando com a gente, ele falou assim, cara, pô, você tá na rua à noite, vê um caminhão, tem um bequinho ali pra tu passar do lado e tem a rua. Cara, se tu é mandingueiro, tu vai passar na rua, irmão. Tu não vai passar no bequinho sem saber o que vai acontecer ali, qualquer. Então, o pessoal tem uma visão de malandragem, muito assim, o machão que vai. E capoeira não tem isso, e a malandragem não tem isso, né? É o meio. É muito legal tu falar isso, porque aqui, cara, na região, eu fui muito bem recebido pelo mestre Tatu e pelo contramestre Margoso. Eu estive, inclusive, agora na roda deles em Barra Mansa. São pessoas, assim, singulares, que receberam super bem. Foram senzala, então a gente tem algo em comum a conversar, mas também saíram do senzala, que foi o que aconteceu comigo também. Você está falando isso na malandragem, e para a gente da Capoeira Angola, que a gente gosta muito de procurar os nossos personagens negros, pretos, cara, o maior malandro para a gente no Rio de Janeiro foi Madame Satã. Putz, que e aí a hein? coisa do machão a gente pode discutir, porque ele tinha uma opção diversa de tudo. Ele não se dizia nem bi, nem tri, nenhum, mas a gente sabe que ele não se segurava a nenhuma caixinha. E ele foi o maior malandro da Lapa. Então, para nós da Capoeira Angola, a malandragem está nesse bem viver, entendeu? É cuidar. O que ele não gostava, né? O que o Madame Satã era conhecido? Quando alguém fazia covardia, ele era o primeiro a intervir. Então a polícia vinha e batia nos pretos, ele ia lá e batia nos polícias. O nego vinha e queria machucar as prostitutas, ele ia e defendia as prostitutas. Ele defendia os travestis. Ele defendia todo mundo, na verdade. Aí as pessoas falam, mas ele só... Alguns gostam de dizer, ele só defendia pessoas de baixo calão. Eu falei, rapaz, esse baixo calão seu, eu não sei qual que é, porque Sim. Ele estava na Lapa. Era quem estava lá. Se passasse lá um branco europeu e estivesse sendo maltratado, eu acredito que ele iria defender do mesmo jeito. Agora, na ocasião, era o que tinha ali na Lapa, entendeu? E é aquela questão do que a gente escuta muito falar aí, né? Que o pessoal confunde um pouco a questão do lugar de fala, né? O lugar de fala não quer dizer que você pode falar ou não de uma coisa por ser quem você é. E sim que a partir do... que eu acho que é bem a leitura da capoeira da roda, né? Que a partir daquilo que você fala, do que você faz, eu vou ver da onde que você veio. Poxa, se ele mora na periferia... Se o Madame Satã era periférico, né, ou marginalizado nessa sociedade, nada mais natural de conviver entre os marginalizados. Então, as cenas que ele vai ver, as situações que ele vai presenciar, tá nesse meio, né? Se ele morasse na Zona Sul, provavelmente protagonizaria coisas lá na Zona Sul do Rio. Mas é uma coisa que você falou, Aldri, agora acho que a gente faz um movimento de fora para... Você foi bem expansivo, eu adorei essa questão, né? De como você pinta esse olhar, né? Da capoeira como holístico, né? Integrador, né? Tudo que acontece pode se transformar num ensinamento, numa lição, numa questão, mas tem uma questão que naquele dia que a gente teve lá no colégio, participando do evento, eu acabei de falar isso com você antes da gente começar a gravar. Tu soltou uma, irmão, que me deixou assim, foi uma rasteira sem força, sabe? Aquela encaixadinha, bateu o pé, eu caí sentado, fiquei lá olhando, falei, gente, que foi aquela questão do perdido, né? Que tu perguntou para a roda de alunos lá, o que é estar perdido, e aí eu fiquei filosofando lá, né? Porque aí a gente vai na água que a gente bebe. Aí eu peguei os livros, autores, comecei a destrinchar mentalmente, ué, que perdido, como é que eu posso... Tá. E aí eu esqueço até do Joel Rufino dos Santos, né? O pedagoginga da encruzilhada lá, dos Exu e tal, e fui para outros lados. E você soltou uma que foi assim, pá, me pegou na veia, que foi, ó, tá perdido, não é quem não sabe aonde vai chegar. Quem não sabe da onde saiu. Né? Se você estiver perdido sem saber onde você vai chegar, mas você sabe de onde você saiu, tu volta. Né? E eu acho que isso tem muito a ver
com a questão da capoeira, com as questões das chamadas, da roda e tudo mais, mas tem muito a ver com essa ancestralidade que você tanto falou no sentido mais holístico, né, de olhar para fora, que eu acho que tem um viés para dentro. Tipo, uma questão que eu acho que na sua família deve ter, que na minha família tem muito também. Nossa família se orgulha do nosso veio europeu, né? Nossas famílias aqui no Brasil. A gente pega essa história do europeu, você sabe se ele foi imigrante, se foi Primeira e Segunda Guerra, se foi nessa onda migratória dos anos 30, se foi anterior a isso, você sabe tudo. Quando chega na família, nos pretos da família, nos negros, aí parece ter um muro, assim, tem um bloqueio. Você chega ali mais ou menos na senzala, acabou. Acabou. Né? Acabou, morreu ali. E aí, eu até hoje eu tento fazer umas tatuagens trazendo minha ancestralidade, meus parentes, né? Que eu fico sabendo das histórias pretas e vou colocando, né? Porque, como diz um tio meu de Minas, eu sou um pardinho safado, que ele é preto, né? Então, tu é um pardinho safado. Então, assim, a gente fica tentando resgatar isso. Eu sei que a capoeira te ajudou nisso, com certeza te ajudou nisso, por tudo isso que você falou, da iconografia, das imagens que tu olha nas grades e tal, tu olha e fala assim, caraca, isso daí é da origem tal, isso daí é não sei o que, as músicas, mas como que foi nesse seu universo particular essa questão desse resgate? Eu tô falando isso até porque tem uma autora americana, Elizabeth Rock Freeman, ela escreveu um livro pesquisando na Bahia, chamado A Cor do Amor. Ela pesquisa famílias baianas, em que os filhos de pele mais clara são mais amados do que os filhos de pele... Isso na Bahia, hein? A nossa Nigéria brasileira, vamos colocar assim. Né? Então, ela tem um livro, tem a versão em português agora não, já deve ter uns 3 anos já que ela tem essa versão em português. Eu fiquei pensando nisso quando tu falou assim, caraca, como é que foi pra esse cara? Porque você também se descobriu negro, mas você tem um irmão alemão quase, né? E como é que foi isso? Não tô falando que sua família te amava menos ou tal, tô falando essa dinâmica sua, né? De reencontro com essa ancestralidade, como é que foi isso pra tu? Diante de tudo isso que tu narra. É como tu falou, cara, é muito louco, né? Porque se eu perguntar pra minha mãe, ela sabe de onde que veio o pai dela, da Alemanha, de qual cidade, fugido dos nazistas e não sei o quê. E meu pai sabe o italiano, a família Oliva veio do lugar tal porque produzia azeitona e pá. Eu falo, tá, mas e os pretos e os indígenas? Ah, não, meu bisavô laçou ela no laço. Ah, mas laçou ela onde? Pegou ela onde? Como é que era o nome dela? Ah, não, a gente chama ela de vó preta. Eu falei, mas e o nome dela? Ah, o nome dela era muito difícil, a gente chamava ela de vó preta. Então, a gente tem esse apagamento histórico das nossas ancestralidades, né? O Rui Barbosa contribuiu bastante. Limpou tudo. Ele limpou tudo e resolveu dar o europeu para todo mundo, etc e tal. Então, assim, Vai na boa. Você tá aí numa roda feroz nessa ginga aí. É o Ariel, eu não sei. Não, então, aí o que acontece, o Ângelo? É assim, cara. Meus pais me tratavam, vamos dizer, igual, né? Eles me tratavam igual. Mas, por exemplo, a minha avó materna gostava mais de mim. Aí eu, gostava mais de mim. Até que um dia eu escutei ela falando, não, eu gosto mais dele, tadinho. Ele é mais pretinho. Ele é mais pretinho. Então, assim, eles nunca me chamaram de pardo. Eu não sei como meus pais conseguiram botar na minha carteira lá de nascimento, lá que eu era branco, né? Devo ter nascido bem branquinho e fui escurecendo com o tempo, fui enegrecendo com o tempo. E aí, assim, para mim era muito difícil, Ângelo, as comparações, entendeu? Ah, o seu irmão, porque toda vez que fala, o seu irmão faz isso, eu falo, meu irmão faz isso, mas ele é louro dos olhos verdes. Ele chega na loja, o nego vai atender ele. Eu chego na loja, a segurança fica me seguindo. Eu chego na loja, o cara fica me olhando de cara feia. Eu chego... Já teve situação, Ângelo, vou te contar uma situação. Já teve uma situação no Rio de Janeiro, da gente tomar uma dura e o policial perguntar pro meu irmão se ele estava bem. Olha só. Aí eu virei para ele assim, nós somos irmãos. Ah, eu sei, esse aqui também é meu irmão. Aí mostrou, o policial era branco, e mostrou um policial negro, preto, falou, esse aqui também é meu irmão. Eu falei, não, cara, você pode olhar aqui no meu documento. Ângelo, foi a primeira vez que deu certo com os policiais mostrar o meu documento. Porque o cara não acreditou que nós fôssemos filhos do mesmo pai e da mesma mãe e liberou a gente, não quis olhar documento, não quis revistar carro. Não, meu irmão,
Vai, se adianta. Então, assim, desde muito novo que eu percebo isso, né? E eu vou te falar, cara, eu fui para os Estados Unidos em 97, 98, 99. Em 2010 é que eu comecei a organizar, falei, peraí, isso tudo que eu venho sofrendo, que eu venho me sentindo meio fora do espaço, é isso, cara, porque a minha família nem pensa que fez alguma coisa, minha família nem acha que teve alguma coisa, minha família acha até estranho eu ter dread, eu gostar muito de candomblé, esse negócio de ficar tocando tambor. Aí depois de 30 anos eles já aceitaram, a capoeira, graças a Deus, ganhou o espaço dela na academia, e aí ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico triste, porque eu sei que eles me aceitaram porque a capoeira chegou no espaço acadêmico que eles consideram que é um espaço bom. Então, quando eles vêm hoje, por exemplo, eu tive a honra e tive a coragem de estudar para passar na pós-graduação em Direitos Humanos aqui no Instituto Federal de Pinhal, qual você vai dar uma aula para a gente aí, a aula inaugural. E meus pais me parabenizaram muito mais do que quando eu ganhei meu título de contramestre. E eu só passei, ainda não cursei, não terminei, não fiz o TCC, não fiz nada. Para ganhar o meu título de contramestre, foram 25 anos, cara. 25 anos. E aí eles dão assim, legal é o máximo que eu recebi. Agora, da pós-graduação, eu já recebi telefonema, meu pai já falou que ia beber por mim, porque eu não bebo, então ele ia beber uma para ele e uma para mim. Minha mãe falou que ia tomar cerveja. Ou seja, e aí isso, Ângelo, é que me traz para aquele pensamento. Eu não posso me sentir perdido para onde eu estou indo. Sim. Porque eu sei de onde eu vim. Os meus pais, o meu irmão, eles estão na busca deles. Eles não entendem. Meu pai é um baiano de Barra. Barra não é Barra de Salvador, é Barra de São Francisco, perto de Barreiras ali. É bem onde tem ali os cinta-largas. Porque aí o que acontece é isso, entendeu, meu camarada? Como a capoeira Angola me fez buscar sempre da onde viemos para não se sentirmos perdidos, eu fui procurar na região que meu pai morou ali, que tipo de índio que tinha. Então, que tipo de índio que minha avó era. Porque ainda tem o seguinte, né, Ângelo? Eu ainda tenho o olho puxadinho, né? Sim. Então, o pessoal fica assim, mas você é japonês, você é chinês, você é o uma quê? Mistura. Só você olhar os indígenas brasileiros, você vai ver que é tudo do olho pequeno, igual a mim. E aqui no Brasil tem muito isso, né? Assim, nos Estados Unidos tem a questão do gene, né? Da informação que te criou e tal, que a gente fala que é o genótipo, né? Então, lá nos Estados Unidos, a discriminação é por gene. Tu tem uma cor de sangue negro, tu vai se chamar de negão lá. A menina chegou com o cabelo lá encaracolado, tu não é branca mais, né? No Brasil, a gente tem o fenótipo, né? Então, quanto mais índices fenotípicos, né, de negritude, mais você pode ser, claro, mas tem o cabelo X, o nariz Y, a boca Z, tu não vai ser lido como branco, né? E outra que eu acho muito louco aqui no Brasil também, né, Alder, que você tá falando, você deu várias referências geográficas, é como que a negritude tem CEP, né? Porque, por exemplo, talvez você na zona oeste do Rio, você não vai ter problema nenhum em andar por lá. Mas quando tu for pra zona sul, tu vai ser lido de outra forma. A mesma coisa em Volta Redonda, dependendo do bairro onde tu tá. Rapaz, eu vou mais além, Ângelo. O que acontece? Tem lugar que eu já fui por conta da capoeira que meu apelido era russo. O branco é isso russo. Aí tu chega na Zona Sul, as meninas não ficam contigo não, porque tu é pretinho. Mas é bem isso. Então, eu fico caminhando entre as duas linhas e tá de boa. Agora, eu queria falar uma coisa, cara, eu não lembro se foi a Angela Davis, mas eu escutei o Mano Brown falando. Eu gosto sempre da referência também da oralidade, né? A gente podcast. E aí ele falou assim, cara, que uma coisa nos Estados Unidos que é diferente do Brasil, que eu acho que é isso que nós ainda não percebemos aqui no Brasil, é que nos Estados Unidos a limpeza racial quase deu certo. Sim. Então lá eles têm uma quantidade de negros, vamos dizer assim, uma quantidade de pretos retintos 14%. Muito menor do que no Brasil. 14%. Então, para eles é até importante estabelecer essa posição. Não,
Se tinha preto no seu gene, você é também, meu irmão. Sim, sim. Eles precisam ter cada vez mais. Agora, no Brasil, eu acho curioso porque a gente tem muito. Sim. A gente ainda aceita ser chamado de minoria, só se for minoria nos direitos, minoria. Mas representação política. Até isso na capoeira Angola a gente busca. Espera aí, se a gente começar a dizer que a gente é maioria, a gente pode eleger quem a gente quer, quem que nos representa. A gente pode pegar políticas que vão ser representativas para a gente. Mas a gente ainda está nesse caminho. Eu gosto de acreditar, cara, que depois de 30 anos na capoeira Angola, as pessoas que estão começando capoeira Angola hoje vão se tornar pessoas muito melhores porque tem muito mais informação. Tem também a parte ruim, informação demais, né? Igual cachorro com muito dono morre de fome, mas eu acredito que, assim, muita coisa. A gente está conseguindo muita gente indo para a África estudar. Não vai mais para a Europa estudar o que o europeu fala sobre a África, sobre o europeu que morou na África. Tem muita gente indo para Madagascar, para o Benin, para Angola, para Congo. E isso é o que eu acho que a capoeira Angola, assim, conseguiu, sabe? Colocar um monte de capoeiristas, homens, mulheres, trans, independente do gênero, vários capoeiristas angoleiros na universidade também. Sim. Não, isso daí é fantástico. Ontem eu estava lendo um artigo sobre ditadura militar e memórias do período ditatorial, né? Que tem tudo a ver com o curso que tu vai fazer, direitos humanos, enfim e tal. Uhum. E a pessoa fala dessas... como se fossem... Eu não vou usar o termo que ele fala, que ele está tentando cunhar um conceito lá, e aí na academia tem tudo isso, né? De quem é o dono da patente. Mas, enfim, é como se ele usasse o termo de memórias seletivas, né? Porque assim como a gente tem uma memória seletiva da nossa ancestralidade familiar, todos os eventos históricos têm uma construção de narrativa que também tem uma memória seletiva. Aí ele evidencia todas as produções, por exemplo, do período militar que foram produzidas nos anos 2000 para cá, todas elas são protagonizadas por homens e mulheres cisgênero, né? Que tem a questão da heteronormatividade, que geralmente são brancos, né? Então é uma memória construída de um período em que todo mundo foi arregaçado, mas que você tem uma memória e fala, não, vamos lembrar dos brancos, cis, né, e tal. Eu acho que tem muito a ver com isso que tu acabou de falar, né? É um provérbio africano que tem, né? Um provérbio africano que fala assim, a história da caça vai ser sempre igual enquanto o leão não contar a história dele. Então é mais ou menos isso que a gente passa. E eu digo que essa memória seletiva, ela é mais do que isso. Eu leio, mas não tanto quanto gostaria, mas eu li um livro do Walter Benjamin, que diz que toda cultura é uma barbárie. Então, quando eu li esse livro, me impactou muito, né? Porque não é uma memória seletiva, cara. É uma memória impositiva. Nego impõe uma memória que às vezes nem verdade é. O Jesus branco eu estou até hoje procurando e não consigo achar. E assim, e aí você vai apagando. E esse apagamento, ele é sutil. Às vezes o candomblé te incomoda, a gente sincretiza e faz uma umbanda. A umbanda, pelo amor de Deus, já fui da umbanda. Eu acredito em todas as religiões. Você tem que procurar e achar a sua. Mas a gente não pode deixar de contextualizar se a umbanda foi realmente criada porque foi criada, ou se ela também foi aproveitada, colocada ou incentivada. Ela pode ter nascido espontaneamente, assim como a capoeira regional do Bimba nasceu espontaneamente do mestre Bimba. Mas foi o Getúlio Vargas que chegou lá com a mídia e falou, cara, a partir de agora tu é o cara. Vou te dar um diploma aqui de bacharel de educação física. Ele ganhou um diploma de bacharel de educação física e começou a lecionar para os alunos de medicina da Universidade Federal da Bahia. Não, e sobre isso aí que tu falou, é muito interessante. Eu tive no encontro da CONAPIR, né, dos Conselhos Nacionais de Igualdade Racial, e na mesa comigo estava o Okinga, que é um africano, e tinha o pai Jefferson. E o pai Jefferson falou justamente isso. Ele falou, olha, eu sou um bandista, eu sou pai de santo da Umbanda, mas longe de mim negar que caboclo, marinheiro, boiadeiro, já estava aqui e trabalhando em outros terreiros, em locais que a gente não definia como Umbanda.
Depois que ela surgiu e tal, sistematizou-se, né? Ah, ó, vai ter gira disso, daquilo outro no terreiro de Umbanda. Mas que eles estavam anteriores a isso, né? Que já estavam embebidos em outras culturas, em outros terreiros, eles estavam. Então acho que tem muito isso. E o, assim, também já terminando, né, Aldo, que eu não quero atrapalhar você com o seu filho aí, seu dia a dia, mas tem uma coisa que é muito legal nisso que você falou, no sentido da reflexão, né? É tão engraçado como que essas memórias seletivas impregnam a gente, é tão engraçado como elas são construídas de maneira vertical, né, de cima para baixo, muitas vezes soltas, e é muito mais engraçado quando você tem um grupo de capoeira, ou um terreiro, ou qualquer manifestação de originalidade racial ou étnica, indígena mesmo, e isso é questionado porque é ofensivo. Ah, não, mas isso porque na hora que você pega a história e vê pelo lado de baixo, né, vê por baixo, de baixo para cima, isso às vezes ofende as pessoas. Ou ofende pelo aquilo que a Cida Bento, que é uma doutora, né, em psicologia, psicanálise, que fala do pacto narcísico, né, que é muito natural quando os brancos se sentem atacados, eles se unirem na defesa deles mesmos, né? E eu digo assim porque realmente vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, não vou falar quem, senão quem me conhece vai falar, é fulano. Então, assim, ela tá fazendo faculdade de psicologia e tá numa turma que tem muitas pessoas brancas, e sempre quando ela se posiciona falando do cotidiano dela, das experiências de vida dela, enquanto mulher negra, periférica e tal, é como se fosse um mimimi na sala. Ah, mas isso aí... E ela fala, gente, eu estou falando da onde eu vim, né? Então isso diz dela, com certeza, mas diz muito do grupo social, do meio onde ela está inserida, da visão que as pessoas têm dela, né? Então a roda é muito mais ampla, né? Quando você faz a leitura, você fala, então o jogo é assim, né? Então... E é muito louco, sabe por quê, Ângelo? Porque o cara dizer assim, você vai denegrir a minha imagem, não é ofensivo, não. Você dizer que você vai denegrir a minha imagem não é ofensivo. Agora, eu dizer fogo nos racistas Se você é racista até hoje, você tem que pegar fogo mesmo para ver se você vira fênix e nasce de novo, entendeu? Não, e é capaz do cara chegar para você e te apresentar Martin Luther King porque você tá muito violento como Malcolm X. Ele vai querer te doutrinar naquilo que tu tá, entendeu? Então, é isso, Ângelo, assim, por isso que quando você fala da memória seletiva, dessa imposição de cima para baixo, é isso. Por isso que é muito importante o povo preto, o povo de axé, de capoeira, de jongo, tá na academia. Eu gosto muito de dizer que as cotas melhoraram para o povo preto, mas foi muito melhor para o povo branco que estava na universidade. A universidade hoje tem uma pluralidade, sim, tem uma possibilidade, tem estudos africanos com africanos que não tinha antes das cotas. Então, é muito legal você falar isso, porque eu penso assim, cara, eu não posso esquecer de onde eu vim, mas eu sei que eu posso almejar, chegar num lugar que não foi feito para mim e transformar esse lugar para os meus. Sim. Então, quando eu vejo você na universidade, quando eu vejo o Moali na universidade, quando eu vejo a mestra Janja na universidade, quando eu vejo o mestre Cobra Mansa na universidade, eu falo, pô, tá aí, cara, eu acho que dá para mim também. Então, essa representatividade nossa, ela é muito importante. E é importante a gente fazer como não era feito. Eu preciso me unir à capoeira regional, eu preciso me unir à Umbanda, ao canto, eu preciso me unir a todas as manifestações africanas em diáspora, porque a gente tem algo em comum. A gente pode ter muita diferença, mas a gente tem algo em comum, que é aquele olhar de quem olha para você e te acha menos, só pelo que você é, só pelo que você faz. E eu acho que a gente está num momento que não dá mais, né, cara? A internet, a informação também veio por isso, não dá mais. O cara branco fala do Malcolm X, o cara branco fala do Luther King, mas ele não sabe do Marcus Garvey, porque o Marcus Garvey não era norte-americano. Então, até isso está mudando. Hoje a gente está tendo a possibilidade de, peraí, deixa eu estudar não só o movimento negro americano, mas como eu quero estudar o movimento negro em outro lugar. Né? E tem umas coisas também que você falou que eu acho fantástico, assim, pô, desse jeito a gente não vai terminar esse tema nunca, né, que você dá uns disparos, uns gatilhos, né, tem um cara, um autor americano,
sobrenome Harris, ele escreveu sobre a greve da Nissan a Nissan em Kenton, nos Estados Unidos, fez um grande movimento pela sindicalização em 2017 e é uma cidade, né? Kenton é uma cidade que tem 70% da população negra, porque tem esse processo de guetificação nos Estados Unidos, né? Ó, você é negro, você é excluído, você vai viver tudo junto lá. A fábrica tinha 80% de negros e eles estavam lutando para se sindicalizar porque daria melhores condições de vida para os trabalhadores. Os trabalhadores estavam trabalhando de fralda, não podia sair da linha, tinha que usar a fralda, série de questões macabras assim dentro da fábrica, né? E aí não passa a sindicalização. E o Harris é um dos que analisam esse processo no seguinte prisma. Poxa, 80% da fábrica negra e não passa a sindicalização. Quem eram os gestores, quem eram os chefes? A maioria brancos. Então, quando você transforma o lema de leis trabalhistas são direitos civis, você acaba fazendo com que esses brancos não se enxerguem incluídos nas leis trabalhistas. E é isso que... eu estou viajando na maionese aqui para falar o seguinte, né? Traduzindo o seguinte. O que você falou, acho que tem muito sentido, porque assim, eu acho que no sentido do seu movimento, eu faço a leitura de que longe da gente estar defendendo que, olha, tem que olhar só os negros, isso e aquilo. Não, a gente está fazendo um movimento muito mais holístico, falando, cara, se tem classe trabalhadora no Brasil e a coisa tá feia, fica mais feia ainda quando você pega pessoas da classe trabalhadora de origem negra, né? Se tem situações de exclusão na universidade, se tem pessoas que não estão na universidade, se tem pessoas que não têm acesso à educação formal muitas vezes, muitos são da classe trabalhadora, são pobres, mas muitos desses pobres dos negros, né? Porque esse Harris, ele fala justamente isso. Afirmar que os negros vivem em maior momento de insegurança estrutural não exclui que os brancos também não vivem, né? Os não negros também vivem. Só que quando você pega os índices, são os negros que estão lá, geralmente, na linha de frente da exclusão. Então, assim, é como fazer dessa luta uma luta de todos, né? E não só das pessoas negras. Uma coisa que é assim, Ângelo, a gente luta por todos. Sim. Eu luto por todos. Posso não ser LGBTQI+, sim, mas eu luto por todos porque eu tenho parceiros e parceiras que são, porque sim, eu acredito na igualdade, porque, enfim. Mas a gente não pode deixar de usar a palavrinha que muitos acadêmicos gostam, que é a tal da equidade. Sim. A gente já passou do momento de reparação mesmo, é reparação, cara. A gente escutou lá na escola, né? A primeira cota feita no Brasil foram para filhos de fazendeiro. É isso aí. Só pode entrar na universidade quem é filho de fazendeiro. Quem é filho de fazendeiro? Brancos. Geralmente europeus que foram dados capitanias hereditárias. E se você olhar até hoje, os herdeiros das capitanias hereditárias continuam sendo os mais ricos do Brasil. Sim. Então, quando eu vejo essa coisa do movimento negro, eu fico muito empolgado, porque eu estou com 43. Primeira vez que eu fui no movimento negro, lá no Rio de Janeiro, na FEBARGE, se eu não me engano, eu tinha 17, 16 para 17. Negro lá, eu lembro que a gente... Aí, ó, negro lá, tá vendo como é que a gente está? Pessoas lá estavam discutindo se podia ou não alisar o cabelo. Se você era mais preto ou menos preto, se você alisasse o cabelo. Então, assim, hoje, quando a gente pensa o que a gente já alcançou, eu acho que a gente está num momento de... não tem mais como esconder o que é feito com o preto e com as pretas, quem são esses corpos que não são invisíveis. Sim. Não são invisíveis. Você não pode achar que porque o cara é preto favelado, ele é menos. Sim. Foi dado para ele menos. E eu gosto de, não sei se para finalizar, mas eu gosto de uma coisa que o mestre Cobra Mansa fala muito. Alder, até marginal o pessoal não sabe o que é. O que é a margem? Sim. A margem é aquele local que está no mar, mas também está na terra. Ou está na terra e também está no mar. Então, é o lugar mais rico e mais vivo do ambiente marinho, são os mangues, são as margens. Então, quando o pessoal fala assim, a gente usava muito isso. Não, eu sou um capoeirista marginal. Eu tanto vou na Zona Sul quanto eu vou no gueto e eu continuo aqui, ó, na minha trilha. A minha trilha é a capoeira Angola, é o direito humano, é a igualdade de todas as formas.
Então, eu gosto muito de dizer isso, que é, se eu não posso ajudar, eu vou pelo menos atrapalhar esse sistema. É bem isso. Ajudar, esse sistema pelo menos eu vou atrapalhar. E aí eu tive um orientador quando eu fiz o FRJ, de Educação Física, Fernando Amorim, que já veio falecer, que ele dizia assim, não se preocupa não, rapaz. O que tá dado, tá dado. E o que não tá dado, a gente toma. E o que está acontecendo agora é que a gente está tomando. E quando você toma, você não está pegando algo que não é seu. Você está tomando de volta algo que te pertencia. Sim. Então, eu acho que a capoeira Angola hoje é a capoeira mãe, já é considerada, aceita por todos os praticantes. Não é o único estilo, mas é dela que vem todas as outras. Então, eu acho que, assim, a capoeira Angola me fez uma pessoa pensante, me fez um defensor da cultura da África em diáspora, e me fez uma pessoa mais feliz, porque hoje eu não fico procurando se eu quero ser parecido com Beatles ou se eu quero ser parecido com Rolling Stones. Eu olho para o Peter Tosh, eu olho para o Bob Marley, eu olho para o Brown, eu olho para o Criolo, eu olho para pessoas que não são tão pretinhas quanto eu, mas que estão lá no movimento e se identificando, entendeu? E é muito importante dizer também que eu só tive essa consciência também anos depois. Sim. Né? Então, assim, ainda está caindo a ficha. Ainda eu me pego assim, caramba, aquela parada que a minha família me fez, pô, eu tenho desde os 20 anos cabelo dreadlock. Eu escuto há 23 anos, pô, esse cabelo teu é feio pra caramba, por que tu não corta? Entendeu? Então, até hoje a minha família me aceita, me ama, tudo. Sim. Mas toda vez faz essa brincadeira, cara. Toda vez que eu encontro com a família, porra, tu ainda tá com esse cabelo? Aí eu falo, pô, tu ainda tá com essa opinião, cara? Sim. Como é que fala, né? Faz parte de uma construção do racismo brasileiro, que é o racismo recreativo, né? Você faz brincando, né? Na brincadeira vai. Na Isso, brincadeira vai. E aí volta aquela coisa que você falou da sua amiga. Aí essas coisas não são agressivas, mas quando a sua amiga fala assim, pô, eu acordo e acontece isso, eu saio e acontece aquilo. Ah, mas é mó mimimi, lá vem você com essa história de novo. Sim. E mesmo quando se critica uma opinião, né, que vem como se fosse naturalizada. Ah, lá em casa, sei lá, estamos sem cozinhar porque o fogão não está funcionando. Ah, porque faltou gás? Não, porque o fogão é elétrico, não teve instalação ainda da energia. Entendeu? Aí você fala, mas que é isso? Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa. Mas, Alder, cara, assim, sem querer forçar o fechamento, mas fechando, até por uma questão, né, do Ariel aí, nosso leãozinho. Gente, fica o convite aqui para o primeiro encontro de capoeira Angola, Caroço de Dendê, tá? Que vai ser no dia 22, 23, 24, na próxima, né? Nem sabe quanto que eu tô gravando, mas exemplo, vai ser uma sexta, um sábado e um domingo, é isso? Né? Isso. 22, 23, 24 de abril, lá no Espaço Cultural Afro-Reg, do Mestre Clóvis, né? Rasta na... Acho que ali é saída da Ponte Alta, no Conforto, né? Da Ponte Alta, saída do Ponte Alta entrando no Conforto, né? Para quem vai de sentido Barra Mansa, Volta Redonda. Quem vem de Volta Redonda para cá já é saindo da vila e indo pro Conforto, né? Então tem essa questão. Tem lá oficina com o mestre Jurandir da FICA, com o mestre Irã da ACAD, com o contramestre Alda, que é o camarada que nos fala aqui, com a contramestra Carol. Vai ter roda, vai ter samba do abacateiro, que o nosso amigo, né, é o Zambroni, que vai estar lá também, né? O Vitor Orlando e Fuzuê Cultural, né? E ainda tem palestra da doutora Maria Aparecida Moura, né? Que é da UFMG, e da Evelyn Miranda, que vai falar sobre Minha Comida Desenha Meu Futuro. Aliás, eu tô querendo parar de comer carne de novo. Então vamos ver como é que isso vai me ajudar, porque é sempre uma luta em família mineira, né? Porque família mineira, quando a comida tá boa, tem 3 bichos mortos: a galinha, o frango e o porco. Então, a galinha, olha, a vaca, o frango e o porco estão na mesa. Então, hoje tá bom, tem 3 bichos lá. Irmão, é isso. Cara, você resgatou um negócio. Eu trabalhei na Arapuã nos idos de 95, 96, todo mundo me chamava de Ângelo, né?
Então é o Ângelo, o pessoal da capoeira me chama de Axé, o pessoal da Arapuã me chama de Ângelo. Aí você tá chamando de Ângelo? Aí eu falei assim, caramba, cara, buscou lá, ó, tempão. E realmente, tem muita... A gente não se conheceu agora não, cara, a gente tá se reconhecendo. Se reconhecendo. Você falou isso, não é a primeira vez. O Ângelo é quando você ainda era adolescente, que ainda estava com aquelas suas questões. O Leonardo já é o doutor e o Axé é o cara que sabe tudo. Eu fui ali, ó, certeiro. Fui ali no leitura sua, irmão. Obrigado, valeu mesmo. E, Alder, abraço, mas eu gostaria, se você quiser deixar um recado, uma opinião, ó, o Ariel tá até rindo aí. Você pode mandar bala aí. Era tosse, saúde. É isso. Ó, cara, eu queria primeiro agradecer, te dar os parabéns. É um podcast super necessário. A gente está na resistência, e na resistência é sempre mais duro, mas é sempre mais gostoso, né? Queria deixar também um recado para a galera que quiser participar do evento, só procurar aí nas redes sociais que vai ter. Tem vaga, eu não sei, hoje em dia está tão difícil você falar politicamente correto, mas nós temos o que o pessoal chama de vaga social, nós temos bolsas, é só mandar um direct, um privado, que a gente desenrola isso. Dinheiro não é problema para você fazer o evento. Ele é necessário para custear o evento, porque nós, do movimento de Capoeira Angola, temos pouco aporte de edital, essas coisas, né? A cultura negra, preta, geralmente tem menos, então a gente mesmo que banca no nosso suor, mas isso não é um impedimento. E queria finalizar dizendo que assim, cara, a Capoeira Angola é mãe. E hoje, quando eu cuido dos meus filhos, eu vejo como que a Capoeira Angola me transformou perto de algo que é cuidar das crianças. Que os homens, hoje em dia, tem que ter essa consciência. A Capoeira Angola, não adianta você fazer a Capoeira Angola mãe e não cuidar do seu filho. Você não aprendeu com a sua mãe como cuida, a Capoeira Angola te ensina como cuida. Então, queria só agradecer, dizer que o Ariel aqui foi meu parceirão, está comigo aqui, me ajudando. E ele nasceu no dia 16/8, dia de Abaluaê, dia de Omolu. Nasceu no dia da semana, no dia do mês. E ele veio para curar a gente também. E é só alegria. Beleza? Irmão, muito obrigado. Axé para nós. Eu que agradeço, axé para nós. Para quem estiver escutando, vou deixar na descrição do podcast Pix, valores, tudo do investimento aí. Mas como o próprio Alder falou, acho que esses números podem ser usados para costurar aí essa relação, né, de bolsista ou não, enfim. E no vídeo aqui eu vou deixar embaixo quando a gente estiver falando. Alder, não sei como te agradecer, irmão. É sempre um... Você fala que eu sou professor, é o contrário. Estão julgando errado nós aqui. Mas é isso. Grande abraço, Ariel. Abraço para tu. Tamo junto. Valeu.